Quando a Bíblia está falando que quando você dá dízimo e oferta, você repreende o devorador. Isso aqui é para o povo de Deus, não é para ímpio. Isso é para quem pertence ao reino. Então, se você não quer um demônio comendo as tuas finanças, é o quê, pai? Seja um dizimista fiel e um ofertante liberal. Você pode orar o que você quiser. Se você não é dizimista nem ofertante, pode orar, pode falar o que você quiser. Vai ter um gafanhoto, um devorador para comer de alguma maneira a sua finança. Não acontece com o ímpio, mas acontece com você. Aí eu pergunto a você, você concorda com a fala do Silas? E se você não der o dízimo, não praticar o dízimo, o gafanhoto vai comer as suas finanças? Você concorda com Silas? Qual a sua opinião? O que é que você acha? Essa interpretação que ele está trazendo sobre devorador, migrador, ceifador, cortador. Se você não praticar o dízimo, isso vai ter consequências na sua vida. Você concorda com essa posição do Silas? Mano, é impressionante o que o Silas ensinou aqui. Não foi? Deixa eu botar de novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no frame. Quando a Bíblia está falando que quando você dá dízimo e oferta, você repreende o devorador. É o quê? Isso aqui é para o povo de Deus, não é para ímpio. É o quê? Isso é para quem pertence ao reino. Então, se você não quer um demônio comendo as tuas finanças, seja um dizimista fiel e um ofertante liberal. Você pode orar o que você quiser. Se você não é dizimista nem ofertante, pode orar, pode falar o que você quiser. Vai ter um gafanhoto, um devorador para comer de alguma maneira a sua finança. Não acontece com o ímpio, mas acontece com você. Vocês viram? Eu ensinei que essas pessoas tentam empurrar goela abaixo a prática do dízimo, vão usar de estratégias. Foi? No começo da live eu falei sobre isso. Ou eles vão usar de falácia argumentativa, que é o que o Silas está fazendo. Se a falácia não surtir efeito, a pessoa que está empurrando de goela abaixo a prática do dízimo vai apelar para o quê? O terrorismo psicológico, que é que o Silas acabou de fazer. Então, de um lado, a falácia argumentativa. Do outro, o terrorismo psicológico. Essa tática aqui, o terrorismo psicológico, só é usada quando a falácia argumentativa não surtir efeito. Não surtir efeito. Então, eles fazem assim. São extremamente estratégicos. Aí, quando a falácia não funcionar e o terrorismo psicológico também, eles vão partir para o sobrenatural. Só eles estão vendo. É o sobrenatural. Não, eu estou vendo aqui que, né, é isso, é aquilo, aquilo outro, pai, tá, mas é só eles que estão vendo. Isso é perigoso, porque leva a membresia da igreja a viver o tempo todo debaixo de pressão psicológica. Eles ficam com ansiedade, bate a ansiedade, né? Bate também a depressão e outras patologias são consequências dessas pressões psicológicas produzidas por esses falsos pregadores, irmão. Já vi gente falar isso aqui. Cadê? Mostra aqui, Pedroso. Eu vou mostrar alguns vídeos. Tá entendendo? Eu vou mostrar alguns vídeos de pessoas dizendo que se não praticar o dízimo, perde a salvação. Cadê? Irmãos que nem devolve oferta com medo de ficar pobre, né, irmãos? Aliás, ele já é pobre, né? Tem gente que nem devolve dízimo com medo de faltar alguma coisa, coitado. Esse é da tristeza dele. Que ele nem vai ganhar dinheiro aqui na terra e corre um risco muito grande, 99% de chance de perder a salvação. Porque ele é ladrão, né, irmãos? A Bíblia diz que no céu não vai ladrão. Pessoas desonestas. Tá vendo? Porque é falta de fé. Porque se você não acredita que Deus vai te suprir, se você ganhou 1.000 e não vai tirar 100, irmãos, puxa vida, você está roubando a Deus. E aí você não vai prosperar. Nem vai prosperar e ainda vai perder a salvação. Porque você roubou a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia dura para sempre.
Mas a Bíblia também diz que os ladrões não têm parte com o reino de Deus. É Então, se existe brincadeira, alguém aqui que não rapaz. devolve dízimo ou tem medo de dar uma oferta, queridos, confie no Senhor Jesus. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele vai te abençoar. Irmãos que nem devolvem oferta com medo. Eles chegarão ao cúmulo do absurdo e dizer que se você não pagar o dízimo, você perde a salvação. Veja o nível em que eles estão chegando. Então, assim, a membresia dessas pessoas vivem debaixo de maldição, irmão. É lamentável um negócio desse. Eu venho lutando há muito tempo aqui no canal para tentar tirar da alienação o maior número de pessoas possível. Porque acreditar na prática do dízimo é viver alienado. E como eu falei, vocês viram aqui, o terrorismo psicológico, tem falácia argumentativa aí, falácia argumentativa. Terrorismo psicológico, e quando as duas não funcionar, partem para o sobrenatural. Eu vou botar aqui um vídeo onde um pastor pratica a terceira tática, que é apelar para o sobrenatural. Irmão, para um momento aí, vocês do chat, você que está me assistindo ao vivo e no gravado, e assista o vídeo que eu vou colocar aqui. Eu digo assim, ó, se não fosse gravado, você não acreditaria. Presta atenção nesse vídeo aqui. Se não fosse gravado, irmão, você não acreditaria. Bota aí, Pedrosa. Vai pra aqui, ó. Eu tive uma visão aqui no mundo espiritual. Eita, mano! E por um momento eu pensei, que coisa estranha que eu estou vendo. Por que eu estou vendo isso? E o Espírito do Senhor me disse, na mesma medida em que a igreja avança, o inimigo também segue adiante. E eu vi a lagarta na vida financeira de muita gente aqui. Só ele viu. Só ele. Escute o que eu estou dizendo. Ó. Esse tipo de demônio, querido, eu não consigo tirar com a oração da fé. E vai tirar como, pastor? Escute o que eu estou dizendo a todos. Esse tipo de demônio eu não consigo tirar com a oração da fé. E tira como? A lagarta não sai, senão com dízimos e ofertas. Não sai. Eu vi tão certo como eu estou enxergando você e o Deus a quem eu vou dar conta no dia do juízo. Só ele tá vendo. Se eu estiver inventando uma história só para te impressionar. Eu Só vi ele tá o vendo. avanço da lagarta. A Só ele lagarta tá vendo. não sai, senão com dízimos e ofertas. Tá vendo? Quando a falácia argumentativa não funcionar, eles vão partir para o quê? Para o terrorismo psicológico, dizendo que você vai para o inferno porque você não está dando o dízimo. Mas mesmo assim, esse terrorismo psicológico também não pode funcionar. Aí o que é que eles vão fazer? Vamos subir mais um nível, vamos para o sobrenatural. E no sobrenatural, quem é que vai questionar o pastor falando essas bobagens aí? Me diga. Aí ele está dizendo que está vendo. Só ele está vendo. Só ele vê. Está vendo? São táticas, são estratégias para fazer o quê? Alienar a membresia. Alienar a membresia. Lamentável isso. É o caso Kel na área. Graça e paz, querida. Alienar, e aliena mesmo, viu? Aliena a membresia de uma tal forma, gente acredita, aliás, acaba acreditando nesses falsos pregadores, e daí para frente, irmão, o que é que vai acontecer? Um contingente de gente, de pessoas completamente alienadas. Aí fica com a mente perturbada, porque não sei, será que vai, será que eu vou conseguir pagar o dízimo este mês? Será que eu vou conseguir, meu Deus, pagar o dízimo este mês? Aí vem as outras finanças e ele fica entre a cruz e a espada. Se paga o remédio, se paga o aluguel da casa, se faz a feira ou devolve o dízimo.
se compra o remédio da mulher, ou do filho, ou dele mesmo, ou devolve o dízimo. E vive essa perturbação. Tem gente que vive essa perturbação. Mal recebeu o dinheiro, já começa a perturbação. É ou não é? É ou não é? Eu digo porque eu era assim também. Eu digo porque eu era assim. Mal eu chegava a pegar o meu salário e já tinha perturbação acerca da prática do dízimo. Porque o líder tinha contaminado minha cabeça que se eu não desse o dízimo, a mão de Deus iria pesar sobre a minha vida. O devorador, o migrador, o cortador iria pintar e bordar dentro de casa. Tá entendendo? Era isso que girava na minha mente. Mas, todavia, no entanto, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a pesquisar nas Escrituras e pude chegar à conclusão que a prática do dízimo não passa para o Novo Testamento. Não passa, irmão. Não passa para o Novo Testamento. E tem gente que acredita cegamente nesse negócio. Não, se a gente não der, a gente está ferrado, porque Pai do céu vai descer a mão sobre nossas vidas, irmão. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Para com isso. Não tem uma linha sequer no Novo Testamento, viu? Não tem uma linha sequer no Novo Testamento que aponte para essa direção. De que você, ao não pagar o dízimo, será alcançado por qualquer tipo de... Não tem uma linha. Pelo contrário, o que tem no Novo Testamento são recomendações apostólicas para você praticar. O que, Pedrosa? Você praticar a contribuição seguindo 3 princípios: voluntariedade, proporcionalidade e generosidade. Isso eu já falei aqui exaustivamente no canal. Exaustivamente eu falei isso aqui, que no Novo Testamento, irmão, nós somos comissionados, viu? Nós somos comissionados à prática das contribuições voluntárias. Ninguém é obrigado a estar praticando o dízimo de forma arbitrária. Ninguém é obrigado, não, irmão. Não existe uma linha sequer no Novo Testamento que obrigue você a estar praticando o dízimo. Não existe. Não existe. Não existe. E quem inventar de falar algo sobre isso, afirmar algo sobre isso, tá entendendo? Está sendo desonesto. Eu separei aqui, olha, isso aqui, presta atenção aqui no Pedrosa, presta atenção aqui no Pedrosa. Olha, isso aqui é 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como ele orientei as igrejas da Galácia, ok? Isso aqui é 1 Coríntios 16. Presta atenção no Pedrosa, ok? Presta atenção no Pedrosa. Recomendações apostólicas. O que é que os apóstolos, eles promoveram, Pedrosa, sobre essa questão das contribuições, que não é dízimo, não é a prática do dízimo? Os apóstolos, eles trabalhavam muito sobre a questão das contribuições, seguindo alguns princípios, ok? E eu vou trabalhar sobre esses princípios aqui que os apóstolos falaram. Os apóstolos falaram. Não é o Silas, não é o Pedrosa, é o que os apóstolos falaram. Primeiro preciso começar com 1 Coríntios, ok? 1 Coríntios, o versículo de número 1 em diante. Olha o versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda, ok? E aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, o apóstolo está falando sobre contribuição. O pessoal iria, no primeiro dia da semana, separar o que puder de acordo com a sua renda, ou seja, de forma proporcional. E o versículo 3, então, quando estiver entre vós
enviarei carta de recomendação aos homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Beleza? Então você está vendo aqui, ó, ofertas e contribuições, ok? É o que Paulo está ensinando para que os coríntios, os irmãos de lá, eles façam. Isso tudo no primeiro dia da semana. Então já começa de 1 Coríntios essa construção apostólica para que os irmãos possam assistir, atender às necessidades dos necessitados. Vamos mais? Vamos para o próximo. Agora eu vou pular para 2 Coríntios 8. E o que é que tem em 2 Coríntios 8? Está aqui, ó. Versículo 10. Portanto, esse é o meu conselho, veja, conselho de Paulo. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado, 1 Coríntios 16, veja como eu estou ligando uma coisa com a outra. Presta atenção na minha dissertação aqui, irmão. Já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, 1 Coríntios 16, mas também a sugerir este plano. Plano de quê, Pedrosa? De cooperação. Ok? Estou nos ensinamentos apostólicos. Nada do Pedrosa, eu estou lendo o que está escrito. Eu estou lendo o que está escrito. Aí eu pulo um pouquinho mais. Aqui, ó, presta atenção. Aí eu vou agora lá para o versículo de número 5, ainda em 2 Coríntios 9. Aliás, eu estava em 2 Coríntios 8, não foi? Estava em 2 Coríntios 8. Aí no capítulo 9, eu vou lá para o versículo de número 5, diz assim, ó, sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa, o que, Pedrosa? Contribuição, já que havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Então, algo havia sido prometido aqui. O que, Pedrosa? Uma contribuição generosa. Então, veja, a gente já viu falando sobre voluntariedade, proporcionalidade, e aqui agora a gente vê o que? Generosidade. São esses os princípios construídos pelo apóstolo Paulo para a questão da contribuição para os necessitados da igreja. Aí eu pulo lá para o versículo de número 7 e diz assim, ó, cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama ao que dá ou que contribui com alegria. 2 Coríntios 9. Então, meus irmãos, vejam bem, o que é que eu estou tratando aqui? Eu estou tratando de um assunto apostólico, um assunto criado pelo apóstolo Paulo para atender às necessidades dos cristãos necessitados. Esse método que Paulo usa aqui contraria a prática do dízimo, porque a prática do dízimo é uma obrigação para os judeus. Mas a contribuição, ela é diferente. A contribuição, ela segue esses princípios, né? Voluntariedade, não é obrigatoriedade, é voluntariedade. Não só é voluntariedade, mas ela tem que ser de forma proporcional, generosa. Tá entendendo? São 3 princípios, né? Proporcionalidade, voluntariedade e generosidade. Diferente, muito diferente da prática do dízimo. Então, Paulo criou esse modelo que deveria permanecer até hoje. Só que
o modelo do dízimo persiste. O modelo do dízimo foi ressuscitado em um concílio, está entendendo? Pela Igreja Católica para crescer os cofres da igreja. Mas você não vê um apóstolo de forma normativa falar sobre a prática do dízimo. E em teologia a gente tem isso, né? Normativo e descritivo. Descritivo é o que a gente encontra em Mateus 23, ali é descritivo. Jesus apenas está descrevendo um assunto. Não é normativo. Hebreus 7, a mesma coisa, não é normativo, é descritivo. Agora, 1 Coríntios 16, ali é um conselho de Paulo. É normativo, irmão. É um conselho de Paulo. Não é descritivo. Paulo está aconselhando. Havia um consenso entre os cristãos da época. Então, é uma norma que estão criando ali para contribuições voluntárias, generosas, proporcionais. Está entendendo? Eu concluo o meu discurso falando sobre a prática do dízimo, perguntando aos defensores por que Paulo nunca ensinou a prática do dízimo em suas cartas. Será que é porque a prática do dízimo não passa por Novo Testamento? É uma pergunta que precisa de resposta satisfatória. Não há uma linha sequer do apóstolo Paulo falando sobre a prática do dízimo no Novo Testamento. Outro sim é justamente isso. Se é para praticar o dízimo no Novo Testamento, nós deveríamos ver Paulo ensinando aos gentios tal prática. Você vê Paulo ensinando aos gentios a prática da santificação. Gentio não sabe o que é santificação, irmão. Nunca ouviu falar sobre isso. Mas, todavia, no entanto, o apóstolo São Paulo foi lá, os gentios, cristãos agora, Paulo ensinando a prática da santificação. Outras doutrinas fundamentais, como a martirologia, a doutrina do pecado, Paulo ensinando o que é as obras da carne. Paulo ensinou várias doutrinas aos gentios. Justificação pelo sangue. Está entendendo? Paulo ensinou várias doutrinas fundamentais para os gentios que não sabem nem para onde é que vai. Mas Paulo foi lá e ensinou. Mas gentio sabe o que é a prática do dízimo? Me responda para mim, você que é defensor de tal prática. Gentio sabe, na época de Paulo, os gentios sabiam como deveriam praticar o dízimo? Não. Então, se os gentios nunca ouviram falar da prática do dízimo ou não sabiam o método de praticar o dízimo, para que não gerasse um problema posterior, Paulo deveria chegar lá e ensinar tal prática aos gentios. Pergunta que não quer calar. É porque Paulo nunca ensinou a doutrina do dízimo, a prática do dízimo aos gentios. Paulo errou ou a doutrina nunca passou para o Novo Testamento? Aí a resposta eu deixo para você colocar lá nos comentários. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que este ensinamento você possa passar para frente em nome de Jesus. Curta, comente, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.